Olá! Está começando mais um Display, um programa produzido no Laboratório de Criatividade do curso de Publicidade e Propaganda da Univale. Neste episódio, vamos ver como a educação ambiental está inserida na matriz curricular do curso e de que maneira esse tema pode contribuir na formação de um publicitário. Quando a gente fala nessa questão de meio ambiente, questão de educação ambiental, a gente sempre tem que lembrar que essa questão de meio ambiente ela tem que ser contextualizada a outras dimensões, que é a dimensão social e a dimensão econômica. Então, quando a gente fala nessas dimensões social, econômica e ambiental, a gente acaba chegando na questão de sustentabilidade, que está tão comentado hoje em dia. O que é falar de sustentabilidade? É falar de ações, é falar de programas, é falar de projetos que pensem nessas três dimensões. Nós estamos num momento da nossa civilização em que, principalmente, as mudanças climáticas estão exigindo de todos nós, da sociedade como um todo, principalmente dos governos, uma decisão. Afinal, que futuro queremos, para as futuras gerações e para a nossa qualidade de vida. E o papel da universidade é fundamental para alimentar essas discussões, independentemente da área do currículo que a gente esteja trabalhando, da área do conhecimento. Então, nós profissionais de comunicação, a gente tem que começar a trabalhar isso, mas não de maneira a simplesmente pensar na imagem que a marca, que a empresa vai construir com isso. Tem que ser uma ação que aconteça de fato, que realmente a empresa não pode pensar nessas questões de sustentabilidade, de responsabilidade social, só por uma questão mercadológica. Lógico, a questão mercadológica e estratégica ela é importante, mas na medida em que o consumidor, na medida em que os públicos da empresa percebem que esse discurso é diferente da prática, ele passa a não consumir o produto, ele passa a falar mal da marca, ou seja, as coisas ficam descompensadas, porque discurso fica diferente da prática, daquilo que realmente a empresa faz. A gente sempre tem dúvidas a respeito das empresas, elas se dizem socialmente responsáveis ou socioambientais, Então a gente tem que começar a observar essas questões, como é que é a comunicação, como é que é o produto, como é que ela trata esse funcionário, tudo isso faz parte da responsabilidade social que inclui as questões do meio ambiente. Então é você utilizar a natureza de maneira responsável para que ela dure como fonte realmente de material, de matéria-prima para todo o sustento da humanidade. Então, a partir do momento em que você tem um conceito de sustento que tenta prolongar essa relação entre o homem e a natureza, a ideia de responsabilidade social e ideia de responsabilidade socioambiental é justamente se utilizar dos recursos naturais de maneira responsável, para que eles se prolonguem pelo tempo e para as próximas gerações da humanidade. Você conhece o projeto Rondon? O projeto envolve a participação das universidades através de professores e acadêmicos das mais variadas áreas do conhecimento. O tema meio ambiente pode ter uma forte relação interdisciplinar e a comunicação faz parte deste processo. O curso de Publicidade e Propaganda, ele tem um ponto muito forte quando se fala de projeto Rondon. Por quê? Porque muitas pessoas em comunidades que nós vamos, elas têm uma microempresa, uma pequena empresa ou mesmo um microempreendedor individual e às vezes ele não está sabendo vender o produto dele. Ele precisa divulgar desde um salgadinho, um doce que ele produz, algo que é um diferencial enquanto sabor, mas ele não está sabendo transformar isso num diferencial no mercado, no comércio. Quando um acadêmico de publicidade vai até essa pessoa, ele faz a pessoa enxergar o nicho de mercado que ela tem e como a pessoa pode divulgar da melhor forma, ajudando com a questão da divulgação em redes sociais, criando uma fanpage, criando um site, ajudando a fazer um blog para mostrar o produto, dando dicas de como usar o produto, E além disso, ainda pode ajudar com a questão da embalagem, porque o pessoal de publicidade tem esse viés na hora de produzir, Ele tem a questão da direção de arte, ele tem esse estudo que pode ajudar na questão de como apresentar o produto. Em uma campanha publicitária, as marcas podem tornar o público a sua essência criando campanhas que mostrem missão, visão e valores. Vamos entender melhor? O publicitário tem esse papel de entender qual é essa missão, qual é essa visão, quais são esses valores e levar isso para o processo de construção da marca, para o processo de construção da imagem da marca, da empresa como um todo. Então ele tem que prestar atenção, porque essas questões de sustentabilidade, elas estão sendo bem percebidas pelos consumidores.
pensando isso na questão da comunicação. Então, sempre que a gente faz um planejamento de uma campanha para um cliente, a gente tem que lembrar, dá para ser sustentável, dá para pensar nas questões ambientais, desde o planejamento da campanha até a concepção do produto, o descarte desse produto. A questão de educação ambiental e a questão da responsabilidade social e a responsabilidade ambiental, elas são bem trabalhadas numa disciplina chamada responsabilidade socioambiental no curso de Publicidade e Propaganda aqui da Univale, né? Dentro dessa disciplina de responsabilidade socioambiental, a gente trabalha como que esse profissional de comunicação tem que estar atento às questões ambientais e às questões sociais, de maneira que estas empresas, com investimento social privado, consigam trabalhar em vários níveis, em vários graus de interação com a questão ambiental, né? Ou seja, esse profissional de publicidade e propaganda, ele vai conseguir estabelecer um planejamento para que essa empresa esteja inserida na questão da responsabilidade ambiental e da responsabilidade social. Nas disciplinas de redação publicitária, audiovisual e produção publicitária, TV e cinema, os acadêmicos desenvolvem audiovisuais educativos sobre o tema educação ambiental. Todas as marcas podem abraçar ideias e mostrar os seus valores através de filmes institucionais. Vamos conferir alguns deles? Ultimamente, o mundo anda meio exagerado. Acho que essa não é a palavra certa. Mas com certeza, estamos inventando cada vez mais coisas para nos preocuparmos. Não é porque queremos, é quase sem querer. Trocar de celular, decidir qual roupa comprar, viajar. Sobram ocupações, faltam prioridades. Não é engraçado como pode a sobra e a falta estarem tão ligadas? Não deveria haver um melhor equilíbrio? Afinal, o que hoje é excesso, um dia pode ser escasso, e quem decide esse rumo somos nós. Na disciplina de redação publicitária audiovisual, o professor apresentou o projeto para a gente. O meu tema foi o uso racional da energia elétrica e os impactos que isso gera no meio ambiente. Nós começamos a pesquisar muito sobre o assunto. E a gente ficou até surpresa, porque nós pensamos que, eu vou fazer isso aqui e não vai ter impacto nenhum. Mas é uma bola de neve, você faz isso e ele gera outro problema, que gera outro problema e outro problema. Pessoalmente, foi um aprendizado muito grande para mim. E eu queria passar esse aprendizado para as outras pessoas. De uma maneira interativa, como nós fizemos, a pessoa se conscientiza. O objetivo era conscientizar. Qual é a sua contribuição? Por trás de cada ação, há uma consequência. Por trás de cada indivíduo, há um gasto. Quando você usa de maneira irracional a energia elétrica, está contribuindo para o desmatamento, para a falta de água e na emissão de gases que colaboram para o efeito estufa de maneira desnecessária. O desperdício energético também afeta o meio ambiente, prejudicando muitas espécies, alterando o funcionamento de rios e gerando resíduos. Os recursos naturais podem ser utilizados sem comprometer nosso meio ambiente, começando pelo uso consciente e racional da energia. Acendeu? Apaga. Ligou? Desliga. Cabe a você escolher de qual maneira vai contribuir para um mundo equilibrado. Nós acabamos nos conscientizando. Foi muito bom. Toda vez que eu saio da sala, eu desligo todas as luzes, desligo o ar-condicionado, saio de casa, faço isso e eu espero que quem viu o nosso vídeo também faça o mesmo. O meu artigo científico ele foi sobre produtos verdes e análise do consumidor em relação à sustentabilidade. E eu resolvi que eu queria esse tema por já ser um interesse anterior, algo que eu gostava, mas que eu passei a sentir que era uma necessidade de mercado falar mais sobre isso. Os produtos verdes ainda existem conceitos meio errados sobre, em que as pessoas acham que são só estratégias realmente para vender mais. Só que o conceito do produto verde, ele tem que classificar em todo o ciclo de vida do produto, desde o início até o descarte, o menor impacto possível ao meio ambiente.
Então, o profissional de comunicação, ao fazer a venda desse produto, ao trabalhar com isso, ele tem que classificar que isso também não pode ter um impacto posterior ao meio ambiente e socialmente também, porque a sustentabilidade ela não é só ambiental. Você acaba abrindo um leque de opções de trabalho para o futuro. Você para de pensar que teu futuro tem que ser só para agência ou só para a indústria. Você vê que você pode trabalhar como consultora. Um professor aqui do curso de Publicidade e Propaganda da Univale chama a atenção de todos através de uma iniciativa particular que traz grandes benefícios para ele e para o trânsito, além de ter uma forte relação com o meio ambiente. Vamos conferir? O meu transporte hoje é de bicicleta. Eu aprendi a mudar meu caminho, mudar as minhas coisas e o meu tempo, os meus horários, as minhas atividades, porque se torna mais divertido de bicicleta. Eu consigo me deslocar de forma mais rápida, mais fácil, mais leve, mais saudável, mais econômica, e é assim que eu transformei minha vida. Eu vou, em alguns momentos da vida, eu vou precisar do carro, mas eu quero tardar esse momento e fazer aquilo que a gente tanto fala, que a gente quer um mundo mais legal, a gente quer uma vida mais saudável, mas se não tiver um passo nosso, o mundo não vai ficar mais saudável porque a gente está querendo, a gente vai precisar fazer alguma coisa, e é o que eu estou fazendo. A Universidade do Vale do Itajaí dispõe de atitudes voltadas ao ensino e conservação do meio ambiente, dando exemplo e fazendo assim o seu papel no processo de aprendizagem. A nossa preocupação em termos de projeto de extensão e educação ambiental não pode ser apenas do muro para fora, que seria a responsabilidade da extensão. Internamente nós também temos toda uma responsabilidade com a parte de jardinagem, o não uso de agrotóxico, recuperação e toda a parte de reciclagem de material, coleta seletiva, um destino adequado dos nossos resíduos. Então, dentro da responsabilidade social, a educação ambiental é uma ferramenta muito forte e a universidade tem se preocupado muito com isso, em várias frentes, em termos de logística reversa, em termos de ambientalização, então nossos jardins, e somado a isso, a toda a parte de formação do aluno, né? no voluntariado, nos nossos projetos, nas nossas ações e no nosso dia a dia. Eu acho que é uma preocupação permanente da universidade com a questão ambiental. Acho importante frisar como esse processo vem se desenvolvendo na nossa universidade. Em função desse trabalho do Programa Univale Sustentável, desde 2012, a dimensão socioambiental está no balanço social da nossa universidade. Nós também, no ano de 2015, foi criada a Comissão de Responsabilidade Socioambiental da universidade, um comitê de sustentabilidade que vem tratando uma política para a nossa universidade. Em termos do trabalho com redes e com universidades, por meio da Univale nós coordenamos um grupo de 65 universidades latino-americanas que desenvolveram um projeto de indicadores que produziu este documento da rede RISO, onde nós fizemos um levantamento, então, dos indicadores de sustentabilidade nessas universidades latino-americanas e do Caribe. O tema Educação Ambiental se faz presente aqui no curso de Publicidade e Propaganda da Univale. No mercado, este assunto aparece de forma acentuada em campanhas publicitárias. Assim, as grandes e pequenas empresas podem divulgar seus produtos e serviços, bem como conscientizar a todos que recebem as mensagens. Saiba mais sobre o curso de Publicidade e Propaganda no portal ppunivalle.com.br. Até o próximo display!